Olá! Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, você poderá conferir uma entrevista com a professora do Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, Adriana Pena, sobre os mega-eventos esportivos. Dando continuidade à série especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, você poderá conferir uma entrevista com o ex-deputado Renan Kurtz, que teve seus direitos políticos cassados durante a ditadura. Ainda sobre os 50 anos do golpe, você confere uma matéria sobre a Marcha pela Memória, pela Verdade e Justiça, realizada no dia 1º de abril. E também informações sobre a abertura do processo eleitoral para a nova diretoria da SEDUFSM. Faltando 2 meses para o início dos Jogos da Copa do Mundo no Brasil, o De Docente entrevistou a professora do Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, Adriana Pena. A professora esteve recentemente em Santa Maria e comentou sobre os aspectos políticos, econômicos e sociais desse mega evento esportivo. Vou tentar responder de forma bem objetiva. No nosso entendimento, o papel da Copa do Mundo no Brasil é ampliar o setor de serviços para o grande capital, abrindo mercados, sobretudo, e abrindo espaços para a entrada de grandes empresas, empreiteiras, multinacionais. Então, o papel primeiro desse mega evento é abrir espaços para o mercado de serviços e de especulação imobiliária e grandes empresas. Seria então a relação FIFA e governo Lula-Dilma. Eu costumo qualificar desse modo, no entendimento de que trata-se de um projeto desde do primeiro governo Lula aos dias de hoje, né? Na nossa compreensão, o governo atual, né, ele se submete, né, a todas as imposições da FIFA e preparou o terreno, né, dando todas as condições materiais e legais para responder às demandas impostas pela FIFA. Então, trata-se de um governo que criou todas as possibilidades para atender a essas demandas, que não são apenas demandas da FIFA, mas de todo um aparato, né, mercadológico que está no entorno da FIFA, né, de suas parcerias, de seus patrocinadores, né, de todo esse aparato empresarial do qual eu me referi anteriormente, e que a FIFA é responsável por abrir esse mercado, né, e ampliar esse setor de serviços, né, do qual os países que patrocinam que abrem espaços para esses mega eventos acabam por criar nesse momento. Então, essa relação FIFA-governo brasileiro é uma relação de total submissão das imposições desse órgão. Não, no meu entendimento, não. Nem no Brasil e nem em país nenhum. Né? Tratando-se de um modo de produção como o capitalismo, né, que se precisar para manter a sua lógica de reprodução, fazer com que milhares de pessoas morram de fome, o capitalismo faz, né? Então, no meu entendimento, o mega evento não é necessário a país nenhum, sobretudo a países como o nosso, países de periferia, certo? Então, nesse sentido, não há
nenhuma necessidade, ou como o governo vem defendendo, que a vinda de um mega evento ou de mega eventos desse porte trarão desenvolvimento econômico, né, e abertura do país para o mundo, né, ampliando a imagem do Brasil para o mundo e fazendo com isso que o Brasil se torne uma espécie de outdoor para o mundo, para os investimentos que poderão ser feitos. De fato, isso vai acontecer. No entanto, né, o que fica de legado para a sociedade brasileira são legados que de maneira alguma trarão ou deixarão qualquer benefício para a classe trabalhadora desse país. Muito ao contrário. Né? Porque, como todos nós sabemos, e isso não é segredo nem mesmo por parte do governo, os investimentos com recursos públicos são assim, chega a coisa de mais de 90% em relação ao capital privado investido nesses eventos, e a gente sabe muito bem que esse mesmo Estado que é capaz de financiar eventos desse porte com recurso público, ele é ausente em outros setores tão importantes e vitais para a sociedade, como o setor da educação, do transporte, da saúde, da segurança pública. Né? Então, eu não entendo esses mega eventos como um evento necessário e importante, de forma alguma. Até por isso, a gente defende o grito de que não vai ter Copa. Eu sou totalmente contra, né? Por isso a defesa desse grito não vai ter Copa, e dizendo aqui que trata-se de um grito que não é nem um grito revolucionário, está nos marcos mesmo da democracia burguesa. Gritar não vai ter Copa e ser contra a Copa significa denunciar um Estado que nega saúde pública, que nega direitos, né, que estão previstos na Constituição desse país, como educação, como saneamento básico, habitação, transporte público de qualidade, segurança e coisas essenciais à vida humana. Então, dizer não à Copa, mesmo sabendo que ela vai acontecer, nós não temos a menor dúvida de que ela irá acontecer, significa dizer não a um projeto que é um projeto do grande capital e que foi incorporado pelo Estado brasileiro. É esse o sentido do dizer não haverá Copa no Brasil. Muito provavelmente as pessoas que irão me escutar poderão avaliar que a minha análise ela é uma análise pessimista. Eu diria que não é uma análise pessimista, eu diria que é uma análise concreta da realidade concreta, da forma como ela se apresenta. Certo? Então, para a gente falar de legados, eu diria que os legados vão existir. Para quem? Para as grandes empreiteiras, para o mercado da especulação imobiliária, certo? Para as grandes multinacionais, para o Estado de um modo geral, que vai ganhar confiabilidade e governabilidade. Para a classe trabalhadora desse país, não há legado nenhum. Esse discurso de que a infraestrutura poderá ser utilizada pela classe trabalhadora posteriormente, essa é uma conversa que a gente já tem como exemplo o PAN, né? Toda aquela estrutura de arenas e de estádios estão abandonadas no Rio de Janeiro, né? A população local
não se utiliza daquela estrutura. Da mesma forma em outros países. Acho que um exemplo assim, precioso, acho que é a África do Sul. São estruturas que são feitas para caírem na obsolescência. É o que a gente chama de obsolescência programada. São feitas para não serem utilizadas ou para serem demolidas de fato. Na África do Sul, o estádio da Cidade do Cabo será demolido, porque a prefeitura da cidade está alegando que fica muito mais caro manter o estádio do que o custo da demolição. Mas isso não importa. Quer dizer, o objetivo da sua existência já foi contemplado, que foi criar uma abertura para o grande capital, para a ampliação do setor de serviços, né? Essa era a funcionalidade daquele mega evento, assim como é no Brasil. Então, legados para o grande capital, muitos. Para a população de modo geral, não. Se a gente for pensar no número de famílias em todas as 12 cidades-sedes que estão sendo removidas e expulsas de suas casas, né, da noite para o dia, e é assim que tem acontecido. O último dia 1º de abril foi marcado nacionalmente pelas referências aos 50 anos do golpe civil-militar, que depôs o presidente Jango e instaurou a ditadura no Brasil. Em diversas cidades do país foram realizadas manifestações que lembraram esta data e também cobraram justiça pelos crimes cometidos durante a ditadura. Em Santa Maria, aconteceu uma marcha organizada pelo Comitê Santamariense pelo Direito à Memória e à Verdade, que percorreu as principais ruas do centro da cidade, somando-se aos atos nacionais que marcaram esse 1º de abril. Olga Herberts, estudante de arquivologia da UFSM e integrante do Comitê Santamariense, ressaltou a importância dessa atividade. A gente tenta lembrar esse momento, principalmente em praça pública, no centro de Santa Maria, porque por muito tempo esse foi um tema que não se debateu aqui. E Santa Maria é uma cidade que tem muitos militares, tem muitos quartéis, na conjuntura do golpe foi uma cidade importante. Então, por isso a gente tenta lembrar aqui, e também pelas permanências da ditadura, né? A gente parte do princípio que a gente não tem uma democracia hoje no país e que a gente só vai conseguir construir essa democracia efetivamente depois que a gente tiver uma transição democrática real, que não aconteceu naquele momento. Então a gente lembra esse momento, tentando pedir que essa transição democrática ocorra, levando em consideração a memória, né, para que não se esqueça esse fato, levando em consideração também a justiça, não no sentido de revanchismo, mas no sentido de que realmente os crimes daquele momento não prescrevem. Então é um pouco disso, realmente. O Brasil que a gente sonha construir não vai ser possível enquanto a gente não fizer essa transição. Então, por isso a gente está lembrando. Os 50 anos do golpe civil-militar foi um dos temas debatidos durante o último congresso do Andes Sindicato Nacional. Na ocasião, foi reafirmada a importância da Comissão da Verdade no ano de 2014 e o compromisso do Andes na luta por memória e justiça. O presidente da SEDUFISM e diretor do Andes, Rondon de Castro, destacou o apoio do movimento docente a essa luta. Olha, justamente porque o Andes, a SEDUFISM são sindicatos, seção sindical que representam os trabalhadores. Os trabalhadores foram os principais atingidos por essa ditadura militar. Ela completou 50 anos de sua instalação e uma ditadura que ainda não acabou, que deixou como herança muitos vícios, deixou a corrupção como vício, deixou a violência como vício, deixou a desigualdade como vício e cicatrizes mil na história brasileira. E são essas coisas. Ao nós fazermos um ato, a gente nos reunirmos significa que nós aprendemos com a história, que só unidos nós podemos deter o fascismo, podemos deter a tirania, deter a ditadura e construir uma sociedade nova, justa, socialista, igualitária. Isso, somente na rua é que podemos fazer isso. Santa Maria! Não esqueceremos!
em relação à ditadura civil-militar, apresentaremos agora mais uma entrevista da série especial sobre os 50 anos do golpe. O entrevistado de hoje é o ex-deputado que teve seus direitos políticos cassados durante o regime, Renan Kurtz. Essa é a terceira entrevista da série e você poderá conferir as outras entrevistas no site da Sedufisme. Eu acho importante para consolidar a democracia no país, porque o que nós sempre defendemos e nós sempre lutamos foi justamente a volta plena do regime democrático. No Brasil houve uma série de fatores econômicos e políticos, né, que influenciaram nessas restrições à democracia, né, e o golpe militar foi um atraso, né, porque ficaram longo tempo no governo e só depois disso é que nós voltamos à plenitude democrática. O importante é que a gente compreenda por que surgiu esse movimento. Hoje, quando se abre os arquivos da história americana para o público, né, não é mais uma opinião de um jornalista, de um político, não, são documentos que estão assim para as pessoas que quiserem obter essas informações. Então se sabe, né? Se sabe que a CIA sempre insistiu para que se colocasse dólares aqui, se comprasse, entendeu? A mídia, se comprasse aqueles pessoas dos civis ou militares para promover esse golpe. Hoje em dia o Hélio Gaspari publica isso na sua coluna, a Carta Capital, artigos que comprovam que no Salão Oval da Casa Branca foi tudo, né? Hoje há depoimentos de ex-agentes da CIA que dizem a mesma coisa. Então foi um arquitetado esse projeto. Se sabe também pelo livro do embaixador Gordon que primeiro eles tentaram um golpe com a sociedade civil, conseguiram, mas havia também uma possibilidade de intervenção militar. Está comprovado pelo próprio livro do ex-embaixador Gordon no Brasil. Isso é interessante. Santa Maria tem uma particularidade um pouco diferenciada, porque aqui é uma cidade menor, em que há uma integração dos militares com a sociedade, então foi mais atenuado essas perseguições militares. Foi bastante mais atenuado em Santa Maria que em outros pontos do país, né? Mas aqui, por exemplo, quando eu me elegi vereador, tinha lá um representante do Exército, ostensivamente, a gente sabia, participando de todas as sessões, gravando as reuniões da Câmara, né? E era comuns as prisões em Santa Maria, né? Quando houve, por exemplo, um ano da morte do Marighella, prisões em todo o país, eu fui preso, coincidentemente com o governador atual, Tarso Genro. Ele estava lá no meu sítio em Valdo Serra, em Júlio de Castilho. O Exército foi lá, nos prendeu, né? Nos levou aqui para o antigo 7º Regimento de Infantaria, né? Depois eu recebi um convite inusitado, né, como vereador do Departamento de Estado dos Estados Unidos, me convidando para visitar os Estados Unidos durante 30 dias, né? E eu, já sabendo que poderia haver uma prisão, comuniquei na Câmara que tinha recebido aquele convite. Dali uns dias, eu morava ali no centro da cidade, veio o Exército ali, ostensivamente também, me prendeu, me levou lá para uma Malé preso, entendeu? Então, houve prisões, sim, não só minhas, como diversos companheiros, né, que militavam no processo democrático, nos partidos do PTB, partido de esquerda, entendeu? Houve esses problemas e inúmeras cassações de direitos políticos, suspensão de direitos políticos naquela época. Bom, é um processo universal, não é? De tentativa de reconstruir ou minimizar ou combater essas injustiças que houveram, né?
No caso meu, no concurso público, eu participei de um concurso público, disputei esse concurso, né? E não quiseram me nomear como juiz federal do trabalho, né? Porque, segundo a percepção deles, eu era contra o golpe militar e não podia ocupar um cargo desse destaque, dessa função, né? Então resolveram me suspender meus direitos políticos, né? Mas antes eu já tinha ganho, na hora da minha nomeação, pularam por mim na classificação, nomearam outra pessoa, não nomearam. Eu ingressei com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Naquela época o Supremo ainda tinha uma certa liberdade. Eu consegui ganhar por unanimidade a ordem para me nomearem. E aí, para evitar que eu fosse nomeado, me fizeram uma proposta que eu desistisse desse direito que eu tinha ganho no Supremo, renunciando ao meu direito à nomeação, senão eu seria cassado, como na verdade acabei sendo. Não houve uma reparação real, não há uma reparação real, porque os torturadores, né, ainda estão absolutamente sem nenhuma punição. Coisa que ocorre só no Brasil, né? Já foram reparados em outros países. Agora, recentemente, a Itália condena 37 militares sul-americanos, né, com exceção do Brasil, que mataram italianos que estavam aqui na América Latina. Já houve essa reparação em praticamente todos os países, né, mas no Brasil ainda persiste a total liberdade daqueles que torturaram, que fizeram as maiores injustiças, né, contra os políticos que não eram favoráveis ao movimento militar. Não, na universidade, como todos os órgãos públicos no país, né, tanto relevantes como às vezes órgãos não relevantes, tinha sempre lá um agente do Serviço Nacional de Informação. Em toda a nomeação, a promoção, a transferência, esse tipo de procedimento era fiscalizado e tinha que passar pelo crivo do SNI. Naquela época não havia concurso na universidade, né? As nomeações de funcionários e professores eram feitas pela reitoria, então não havia concurso. Então ficava muito restrito. Ou as pessoas tinham notório saber, ou eram amigos do reitor para poder entrar na universidade. Só depois, no segundo processo, é que começou a haver o concurso na universidade. E na época do regime militar, o que havia era intervenção na universidade, como em todas as universidades do país, em todos os órgãos públicos, dos militares que tinham lá o SNI. Então, qualquer remoção de professores, promoção de professores, nomeação de professores tinha que passar pelo SNI. Se vetava, estava vetado. Quando não havia o problema pessoal, né? Porque era uma autoridade com todos os poderes, né? Se de repente essa pessoa não gostasse de ti ou tinha alguma divergência contigo, podia até acontecer isso, de tu não poder trabalhar na universidade, porque era vetado por esse representante do SNI na universidade, né? Não, eu acredito que nunca mais, eu acho que seria exagero dizer nunca mais, né? É que a estratégia hoje das potências hegemônicas, no caso as que estamos mais sujeitos que os Estados Unidos, a tática é outra, né? A tática é influenciar no poder econômico, influenciar na política, influenciar nos meios de comunicação e assim fazer a dominação, né? Não precisa mais a dominação militar, a dominação se faz, entendeu? Sob o aspecto econômico e financeiro, né? Então, esse poderio econômico influi na área política. Hoje em dia, para você conseguir êxito em qualquer eleição, seja para vereador, deputado estadual, deputado federal, você precisa ter muito dinheiro, ou você ser um comunicador famoso, você ser um artista ou um grande jogador de futebol, entendeu? Porque o acesso ao povo, à classe média, se torna praticamente impossível, a não ser nessa circunstância. Então, o tipo de nominação mudou. A dominação agora é do
é econômico-financeira. Esse é o tipo de dominação. Olha, foi tão grande o atraso na educação, na cultura, né, que eu acho que serviu de lição, né? Porque, embora nós tenhamos restrição, como acabei de falar, sobre o processo eleitoral, acho que enquanto nós não tivermos assim, uma reforma, uma constituinte exclusiva para mudar o sistema político brasileiro, as elites continuarão dominando esse país, sob o aspecto econômico, né? Ou, se não, o Poder Executivo, o Congresso, né? Enquanto não houver essa reforma institucional, entendeu? A reforma política, que não vai ocorrer porque ninguém quer mudar, todo mundo quer que as coisas continuem assim, nós não teremos uma plena democracia no país. Eu acho que a Comissão de Verdade, eu acho muito interessante a formação da Comissão de Verdade, só que ela é limitada. Ela não vai atingir os torturadores, né? Mas ela, pelo menos, possa descobrir onde estão centenas e centenas de corpos de pessoas que foram assassinadas, que hoje os pais não podem ter pelo menos um enterro digno de seus filhos, saber como houve esse processo todo. Isso está acontecendo, né? Há muitos avanços, né? Mas nunca será um avanço pleno, como já ocorreu em outros países, porque nós temos uma outra cultura, que é uma cultura mais pacifista para o Brasil, a cultura do perdão, enfim. Então, não vai haver a plena restauração, mas pelo menos vai avançar no sentido assim, de se descobrir muita coisa que ainda o povo brasileiro não sabe. As eleições para a diretoria e conselho de representantes da SEDUFSM acontecem concomitantes ao processo eleitoral do ANDES Sindicato Nacional, nos dias 13 e 14 de maio. Na última sexta-feira, dia 28, em Assembleia dos Docentes da UFSM, o regimento eleitoral para o pleito local foi aprovado com algumas alterações. Já neste sábado, dia 5, o edital convocando as eleições será divulgado, conforme comenta a representante da Comissão Eleitoral, Rita Pauli. Daqui por diante, o que se pretende fazer é mais ainda algumas reuniões, né, detalhando alguns processos, né, de como efetivamente para ocorrer operacionalmente tudo tranquilamente, sem problema, né, porque as principais questões já estão definidas, né, já tiveram várias reuniões da comissão eleitoral, em que as definições foram efetivamente ocorrer, né, com uma certa tranquilidade, né, porque pela experiência que a maioria dos componentes da comissão já tem, né, de outras eleições, algumas pequenas alterações apenas foram feitas no sentido de que agora, por exemplo, as próximas eleições, né, não terá o período noturno disponível para fazer a votação, será até às 17 horas, né? Mas então várias questões já estão definidas, mas ainda faltam algumas das questões que são mais pontuais, mais operacionais. No demais, acho que está tudo correndo muito bem. Nesse sábado, então, vai ser efetivamente publicado, né, o edital, e a partir desse edital, né, com uma leitura precisa, obviamente, todos poderão saber exatamente os locais de votação, tudo isso está muito claro no edital, locais de votação e todas as datas, os cronogramas que tem até a data de eleição, que será em maio. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da SEDUFSM. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da SEDUFSM. Lembrando que nesta sexta-feira, dia 4, está acontecendo a 62ª edição do projeto Cultura na SEDUFSM e que debate os 50 anos do golpe. Você poderá conferir a cobertura desse evento na próxima edição do programa D-Docente. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.